Fala, jovem! Bem-vindo ao lado oculto da vida. Meu nome é Sérgio Quintanilha e se esse for o seu primeiro vídeo, eu peço que você se inscreva, comente e compartilhe. Eu costumo falar um pouco sobre filosofia, ocultismo e algumas experiências de vida. Tento de alguma maneira desmistificar o oculto para que a gente possa ter de algum jeito um despertar mais claro, mais lúcido e viver um pouco mais facilmente em conformidade com a nossa vontade, de acordo com a vontade do universo. Hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre as minhas experiências e tentando dar dicas para vocês que vão iniciar esse processo. Então eu estou partindo do princípio do seu despertar espiritual. Independente da idade que você esteja nesse momento, a gente acaba passando por um certo despertar espiritual em algum momento da vida. Às vezes aos 20, às vezes aos 30, mas normalmente entre 40 e 50 anos. Então, isso aconteceu comigo, né, em 2017. E a partir daí eu passei a fazer vídeos a respeito disso, até por um compromisso terapêutico também, né, que eu tinha naquele instante. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso, tá? Então eu fiz aqui um estudo, vou falar a respeito de alguns livros e tentar dar algum tipo de direcionamento para você, tá? Por que o título do vídeo é Magic, compromisso pessoal e intransferível? Porque quando você passa a conhecer e entender esse meio, esse mundo, você percebe que o mestre só aparece quando o discípulo está pronto, e provavelmente eles são as mesmas pessoas, ele é a mesma pessoa. É como eu vejo isso hoje, tá? Então, não adianta você colocar a responsabilidade do seu despertar nas costas de outra pessoa, ou seguir um guru, ou seguir um mestre, porque ele encontrou o próprio caminho dele, e você está procurando o seu, tá? É interessante que você tenha alguém como referência, mas nesse primeiro momento eu estou te ensinando a estudar sozinho, a descobrir qual é o seu verdadeiro caminho. A gente vai falar a respeito disso. Bom, dentro do desse despertar espiritual, o que eu gostaria de falar para vocês a respeito de 3 tópicos: saúde emocional, saúde física e saúde espiritual, a busca pelo eu. Bom, saúde emocional. Se você nesse momento está passando por qualquer problema, seja ele vício, seja por um problema psiquiátrico, seja por um problema de ordem mais biológica, eu te recomendo que você procure um especialista. Você vai procurar um médico, um terapeuta, um psicoterapeuta. Não importa. Se você não está se sentindo bem com quem você é, com como você está, você precisa procurar um médico. Você não pode usar nenhuma forma dessas que eu estou te mostrando aqui agora, te explicando aqui agora, para se curar, tá? Existem níveis, e para alguns níveis a gente precisa de médico. Você não cura um resfriado fazendo magia, tá? Você cura um resfriado tomando um remédio, um chá, um remédio, alguma coisa que vai te trazer um bem-estar, vai te tirar aquele vírus, aquelas bactérias do corpo, e você vai se restabelecer. Assim também é para depressão, é para vício, é para qualquer tipo de problema que você tenha biológico, tá? Eu sempre falo sobre a pirâmide de Maslow, né? Que exemplifica quais são os estágios de evolução do ser humano, e ela parte lá do princípio do bem-estar físico, higiene pessoal, alimentação, um teto sobre a cabeça, né? Um lugar para se estar. Então, isso é muito importante. Para a saúde emocional, né? Já citei aqui, psicoterapia. Não é vergonha. Antigamente, na minha época lá atrás, quando a gente tinha 14, 15 anos, 13 anos,
as pessoas falavam, ele é louco, tem que internar, esse tipo de coisa, sabe? A gente ouvia muito isso, principalmente as pessoas que não eram ligadas de alguma maneira à saúde, as pessoas comuns, na verdade, sempre falavam, é louco, tem que dar remédio, Gardenal, né? Existia um remédio antigamente que se chamava Gardenal, até virou uma piada isso, né? Não existe mais esse remédio, eu acho que não. A gente costumava brincar então que o cara, a pessoa tinha alguma síncope, alguma coisa, se dizia que ele não tomou o remédio, ele comeu a caixinha, né? Então eram piadas de mau gosto que refletiam de alguma maneira o pensamento da sociedade. Então, se você tem a necessidade de tomar algum remédio, siga as orientações do médico, faça as coisas de maneira correta, e quando você receber alta, você volta aqui e termina esse vídeo e eu vou te dar novos objetivos. Você vai procurar novos objetivos, eu vou te ajudar nisso, e quem sabe você chegue em algum lugar mais alto que você deseja ou que você quer. Estou falando de experiência própria, tá? Saúde espiritual, a busca pelo eu, né? Às vezes você está numa religião que não te faz bem, cheia de dogmas, de crenças limitantes, e você está ali forçado, tentando, né, entender essa coisa toda, e às vezes você tá com muito mais perguntas do que resposta, e isso é muito ruim. Foi aí que eu tive um boom. Eu falei assim, peraí, vamos parar aqui, vamos andar um pouquinho ali. Se ali não for o caminho correto, eu volto a andar desse lado aqui. Não tem problema nenhum em você desistir. Não tem problema nenhum em você procurar um outro caminho ou andar paralelamente àquele que você está andando. Isso é pessoal e é intransferível. A culpa e o benefício que você obtém em mudar é única e exclusivamente sua. Inclusive, vou falar aqui a respeito de um assunto que me é muito caro, assim. Quem te viu de um jeito nunca vai te ver de outro jeito. Se você é o louco, viciado, se você é o alcoólatra, sociopata, quando você tiver o despertar espiritual e passar para o outro lado, aquele cara que te conheceu daquele jeito vai sempre te ver daquele jeito. Quando te encontrar na rua, quando ele te cumprimentar, ele sempre vai lembrar daquelas coisas, porque ele nunca vai sair daquele caminho. Enquanto ele não passar pelo mesmo processo que você passou, ele nunca vai sair daquele caminho. Então ele vai sempre te ver do mesmo jeito. Ele vai se encontrar com você aqui, vai voltar para o lado dele e você não vai mais passar para o lado dele. Você vai estar sempre caminhando em linha reta pelo seu lado, tá? Eu estou usando a direita e a esquerda, mas isso não quer dizer certo ou errado, tá? Eu não acredito na dualidade. Bom, começando a caminhar. Por onde ir? Tá aí um grande problema. Algumas pessoas têm um despertar espiritual em um certo momento na vida e, por falta de conhecimento ou de critério, costumam fazer a coisa errada. Por exemplo, o cara está casado há 100 anos, aí ele troca a mulher de 50 por duas de 25 e pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Estou falando de homem e mulher aqui também, não tem importância o gênero. Pode ser a mulher, pode ser o homem, tanto faz. Ou o malucão que sempre viveu trancado dentro do escritório ali, com as suas responsabilidades, a sua rotina, resolve comprar uma Harley e sair andando pelo mundo aí enlouquecidamente. É um outro caminho, mas pode que dá muito certo ou pode dar muito errado. Eu recomendo que você continue fazendo o que você está fazendo se estiver dando certo. Estou trabalhando, está tudo bem, sustento a minha família normalmente, mas não estou satisfeito com o que vem acontecendo pessoalmente. Preciso mudar. Não estou pregando a magia, a Magic, como o caminho correto. Existe a filosofia, existe a música, a arte, de uma maneira geral. A gente pode estar falando de música, de pintura, de desenho, de teatro, de cinema, de arte. Tem a magia,
Tem a terapia, tem, né, os caminhos aí por onde ir. Tem os coaches da vida, não gosto, sinceramente. Se eu pudesse recomendar algo, não seria isso, tá? Eu acho que se fala muito e se faz muito pouco, se produz muito pouco. Existem os bons livros de autoajuda, eu já citei alguns aqui. Eu gosto de algumas áreas da filosofia, como, por exemplo, a teosofia, o estoicismo, que é muito prático, e também o existencialismo, que é muito bom, um pouco mais complicado, mas muito bom. Partindo desse princípio, com quem ir, né? Escolhi um caminho, mas com quem que eu vou? A princípio, vá sozinho. Não escolha um guru, um mestre, como eu já tinha te falado no princípio. Tem muita gente boa na internet, mas também tem muito picareta. Eu acredito, inclusive, que tenha mais picareta do que gente boa. Não fique pescando as coisas aqui, ali, acolá. O que acontece? É uma miríade de informação e você não aprende nada. É muito conhecimento e pouca sabedoria. O verdadeiro princípio do despertar está na sabedoria e não no conhecimento. Eu conheço um monte de coisa. Eu podia falar para vocês aqui horas e horas a respeito de processos industriais, por exemplo. Mas isso não vai te levar a lugar nenhum. Você nunca vai construir uma caldeira. Entende? Mas eu poderia dissertar aqui a respeito até de qualidade de parafuso, porca e arruela, e seria uma infinidade de informação, mas com pouca sabedoria, porque você não vai construir uma caldeira. Então, escolha o caminho pelo qual você quer andar e use como referência uma pessoa que realmente seja referência nesse caminho. Eu sigo muito poucas pessoas. Eu já falei para vocês a esse respeito. Eu acho que eu tenho uns 4 ou 5 canais que eu sigo desde o princípio. Então eu vou falar para vocês aqui quais são e por quê. Eu sigo o Cassiano Camilo Compostela. Ele fala muito da Ordem Rosa Cruz. Muito bom, inclusive. Muito eloquente, muito sincero, muito verdadeiro. É um bom caminho a se seguir a Ordem Rosa Cruz. Eu sigo o Marcelo Deldébio, Projeto Mayhem, desde o início. Ele fala um pouco mais abertamente, mas um pouco mais sobre Telemann e sobre ordens iniciáticas. Gosto muito. Ele tem ótimos livros, vou falar a respeito de alguns livros dele nos próximos vídeos. Sigo o Frater Magog, gosto muito dele. É um cara mais pra frentão, sabe? Aquele mais agitado, assim, um pouco mais ligado à energia de Marte, assim, mas é um cara bacana que eu gosto. Tem algumas dicas que eu anoto do canal dele. Ele fala um pouco mais sobre Telemann. Tenho um interesse um pouco maior hoje em dia sobre Telemann, então tenho acompanhado um pouco mais o canal do Frater Magog. Sigo o Portal Espiritualidade do meu amigo Cláudio, já falei para vocês aqui. É um pouco mais voltado para assuntos alquímicos. Ele fala um pouco de astrologia, de alquimia, de terapias cognitivas como Carl Gustav Jung, como essas coisas que estão mais interligadas um pouco mais à psicologia e à alquimia, né? Jung fez muito, Carl Gustav Jung fez muito isso. Eu acho muito legal. Maçonaria, eu gosto muito de maçonaria. Antes de conhecer o sistema ético e moral da yoga, com os yamas e niyamas, eu seguia muito a ética maçônica. Então, um canal muito bom que eu recomendo é o canal do Luiz Miller, Fatos Maçônicos. Eu acompanho desde o começo, sou amigo do Luiz, a gente costuma trocar alguma ideia. Apesar de eu não ser maçom, eu tenho alguns amigos maçons que me orientam, inclusive às vezes me puxam a orelha aí de alguma coisa que eu falei ou que eu não deveria ter dito, então eu procuro balancear
com a opinião deles, porque é uma opinião sincera e verdadeira a respeito de algumas coisas que eu ainda não domino. Então eu gosto de ouvir. Pessoal, estamos caminhando, sabemos por onde ir, com quem ir. Para onde? Qual é o destino? O destino pode ser a busca do eu, a verdadeira vontade, lapidar a pedra. Tem uma infinidade de metáforas e alegorias que podem ser usadas. Mas a grande verdade é cumprir o seu propósito. Nós fomos criados para um propósito, tanto homens quanto mulheres, e é mais do que necessário que nós cumpramos isso. Seja o simples fato de casar e criar bem um filho, cuidar do seu marido ou esposa. Pode ser o mais simples do mundo, mas pode ser a nobreza do seu propósito cumprir isso de maneira impecável. Então, o mais importante é chegar a esse destino, é descobrir na sua caminhada com quem está te acompanhando aonde você quer chegar e aonde você vai chegar. E eu creio que você vai chegar se você fizer da maneira correta. Para quem quer seguir a Magic, para quem quer seguir nesse caminho oculto, vou falar agora a respeito de alguns livros que me levaram a algum lugar. São os melhores livros a respeito desses assuntos que eu vou falar? Não. São os livros que eu considero mais fáceis, mais acessíveis e mais simples para vocês comprarem, lerem, entender e praticar, tá? Lembrando sempre, o canal funciona com o seu apoio. Aqui você encontra entretenimento, encontra conhecimento, algumas pílulas de sabedoria. E eu não vejo o porquê de você não comentar, curtir, compartilhar, isso é de graça. E se você tiver interesse na literatura, compre os livros pelo link. Toda a descrição do vídeo aqui embaixo tem as informações pertinentes, a fala sobre o vídeo, tem os links, tem links para outros canais, tem o link das músicas que eu deixo tocando aqui. Eu gosto de ouvir música o tempo que eu estou em casa, então às vezes eu ponho para gravar e tá tocando Judas Priest, acho que é o Turbo, tá tocando Turbo. Vou deixar o link aqui para vocês ouvirem. Quem não conhece um disco, uma banda nova, eu falo muito a respeito disso. Então compre pelo canal, tá? Você ajuda muito. Bom, para você que quer começar de uma maneira simples, um pouco mais filosófica, um pouco mais próxima da nossa realidade, eu sugiro esse livro aqui, ó, O Corpus Hermeticum, do Hermes Trismegisto. Na verdade é uma figura lendária, o iniciado 3 vezes, né? Tem um outro livro, o mesmo Corpus Hermeticum, com uma outra edição da editora Pensamento, chamado Corpus Hermeticus Graecum, ou Corpo Hermético Grego, em tradução. Tão bom quanto, e eu vou deixar os 2 links para você. Então é o mesmo livro em 2 edições diferentes, tá bom? Corpus Hermético Graecum, para você aprender sobre hermetismo, tá? Aí depois você vai puxar, se você quiser, Rosa Cruz, Martinismo. Daí você vai andando conforme a sua vontade. Teosofia é um caminho que você vai encontrar no hermetismo. Para entender a teosofia, a chave para a teosofia. Eu fiz vídeo desse livro, tá? Como eu fiz do outro também. É da editora Ágina, é uma nova edição, tá impecável, facílimo de entender, você não vai ter dificuldade. É um livro de perguntas e respostas, onde você vai saber
como aprender e praticar a teosofia da Madame Blavatsky, tá? Muito bom, tá bom? Bruxaria. Caramba, Sérgio, você podia falar do Raymond Buckland, do Scott Cunningham, do Gerard Gardner, do Leland, mas você escolheu falar da Aaron Michel. Por quê? Porque é um livro fácil, simples e acessível. Bruxaria Elemental, da Nova Senda, é um livro moderno, prático, simples, onde você vai aprender um pouco da história da bruxaria e como praticar, tá? Eu usei esse livro durante um ano, muito bom mesmo. Então, por isso eu estou dando essa dica desse livro. Os outros livros vão ser um pouco mais duros na linguagem, mais difíceis, apesar de serem bons livros. Uns mais simples e uns outros mais complexos. Depois, se você quiser decolar nesse caminho, comece por esse, tá? Bruxaria Elemental, da Aaron Michel, Nova Senda. Vamos complicar um pouco a situação. Alta magia. Por que essa diferença entre baixa e alta magia? Isso é um conceito, não acredito nele também. As pessoas falam que bruxaria é baixa magia, bruxaria, simpatia, essas coisas são baixa magia. E magia cerimonial é alta magia. Para alta magia, tem que ser, tá? Dogma e Ritual da Alta Magia, do Eliphas Levi. Tenho dois vídeos a respeito desse livro e uma centena de comentários nos outros vídeos. É um livro um pouco mais duro, mais difícil no entendimento. Você lê um capítulo do Dogma e depois lê um capítulo do Ritual para entender de maneira plena o livro. Tá cheio de sacadas, tá cheio de metáforas, tá cheio de chaves. Se você quiser ir por um caminho muito mais amplo e complexo, é o Dogma e Ritual da Alta Magia. Se você não tem uma capacidade cognitiva para entender metáforas e alegorias, não vá por esse livro inicialmente, tá? Tem outras coisas que você pode ler, tá bom? Ordens iniciáticas, tá aí outro problema para escolher um livro. Eu poderia ter falado sobre maçonaria, sobre Rosa Cruz, sobre martinismo, sobre Golden Dawn, sobre Astrum Argentum, e eu escolhi exatamente a Golden Dawn. Por quê? É um livro simples, de fácil acesso, e que você vai entender sobre todas as outras ordens, porque ele parte do princípio maçônico, tá? E aí você vê uma evolução em forma de pirâmide, vai tratar da cabala judaica, vai tratar da cabala hermética, e é um assunto assim, é um livro que condensa todos esses assuntos, e é muito interessante. Então, para ordens iniciáticas, a Golden Dawn, a Aurora Dourada, do Israel Regard. Aprendi a falar o nome do colega. Israel Regard, tá? Então a Golden Dawn, da editora Madras, livro maravilhoso. É um calhamaço, tá? É uma pedrada. Tem o peso de um tijolo. E tem tanto conhecimento quanto um castelo, tá? A Golden Dawn. Tem vídeo no canal a respeito desse livro, sobre todos, na verdade, né? E agora é o assunto que eu venho abordando há algum tempo. Tive a grata oportunidade de falar com a esposa do Frater Magog, a Soror Marina, a respeito disso. E eu vi no canal do Frater 2 livros que eu não tinha conhecimento, mas que têm aberto a minha mente de uma maneira impressionante. Inclusive tenho entendido coisas que eu não entendia.
e tem me puxado um pouco mais para esse lado de Telemann. Vou falar nos próximos vídeos a respeito disso, então estou devendo para vocês um vídeo sobre viagem astral, que eu vou fazer brevemente, e 2 vídeos sobre Telemann, vivendo Telemann, e esse aqui, ó, Telemann, de Kalimann. Telemann, uma introdução à obra de Aleister Crowley. Esse livro aqui tem link para venda na Amazon, tá? Eu comprei pela Amazon. Vou deixar o link para compra também. É um autor nacional e ele não está lucrando nada com a venda desse livro. Olha só que coisa legal, altruísta e interessante. Ele fez esse livro para difundir o Telemann no Brasil. E ele parte do princípio de um outro livro do Marcelo Ramos Mota. E é como se fosse uma continuação daquele livro. E fala muito profundamente a respeito da prática do Telemann. Para quem não sabe, o Telemann, a partir do livro da lei, é uma ordem iniciática um pouco mais complicada, mais complexa. A Astrum Argentum é uma ordem bem restrita e praticamente secreta. Uma pessoa não conhece a outra ou poucos se conhecem assim. E ela é bem complicada no processo, porque as chaves são tão herméticas que elas chegam a ser assim de um duro entendimento, porque elas são muito filosóficas e bem difíceis de serem acessadas. Por isso, esse cara escreveu esse livro para tornar isso muito mais fácil. Então, se eu puder recomendar um livro para você partir do princípio sobre Telemann, é esse aqui, tá? E lembrando que o livro da lei é o livro sagrado de Telemann, então você precisa comprar o livro da lei se você pretende ser um telemita. Bom, para terminar, para o vídeo não ficar tão longo assim, eu vou falar sobre o compromisso individual e coletivo. Como eu já falei para vocês, o compromisso é individual e intransferível. É impossível que você coloque a responsabilidade disso em outra pessoa. Ah, eu comprei um curso de Telemann e não era isso que eu queria, porque a responsabilidade é sua. Talvez fosse a hora de você entender mais a respeito dos vários caminhos e não comprar nada. Ler, estudar, se entender, ver, analisar internamente, saber quais são as suas crenças limitantes, perdê-las e depois partir para um caminho, tá? É uma responsabilidade muito grande. Precisa ser feito com prudência, independente de qual seja o seu caminho. E não vá pela cabeça dos outros. Eu escutei uma história esses dias sobre uma pessoa que está passando por uns problemas e que o caminho dela seria fazer um trabalho para determinada coisa. E eu olhei para a cara dela e falei assim, se você nunca foi, você não sabe do que se trata, você não sabe o que é, como você acredita que esse é o verdadeiro caminho e que isso vai resolver todos os seus problemas? E se não foi piorar? Aí a pessoa passou para refletir, emprestei um livro para ela, simples na verdade, sobre comportamento, e ela já está apresentando mudanças, para vocês verem como são as coisas. Um ocultista emprestou um livro sobre comportamento para outra pessoa. Então se conheça, se entenda e depois procure um caminho que você possa desenvolver o seu eu verdadeiro, tá? E, sem sombra de dúvidas, o benefício é coletivo. Todas as pessoas que estão ao seu redor vão se beneficiar do seu crescimento, do seu desenvolvimento pessoal. Aqueles que ficaram para trás, ficaram, e os que vierem para frente, eu tenho certeza que vão te reconhecer como uma nova pessoa, e eu espero que uma pessoa melhor. Se você gostou desse vídeo,
curta, comente e compartilhe. Deixe o seu comentário para mim. Muito obrigado.